Pronto. Ok. É, nós, eu preparei algo, né? Preparei algo para essa reunião, para esse momento, algo que foi orado, que foi pedido ao Senhor, mas eu não costumo fazer nada de forma tão programada, porque eu estou na dispensação do Espírito. E quando nós estamos conectados com o Senhor, a gente vai como um navio sendo direcionado por Ele. Então, eu vou entrar no assunto que nós abordamos na live, né, como tema, mas se houver alguma fuga um pouquinho, pode ter certeza que é porque Deus ele quer falar com algumas de vocês, e eu sei que Ele tem liberdade, o Espírito Santo ele tem liberdade aqui para tocar, para falar, para curar, para libertar, para agir, né? E eu também já quero começar declarando sobre a vida de vocês que esse será o ano que vocês vão romper em vendas. Que não, vocês não vão só vender, mas vocês vão alcançar vidas, e que o testemunho de vocês vai impactar outras mulheres, outras pessoas, e que elas vão sentir a presença de Deus através da vida de vocês. Né? Lá em Provérbios 31, capítulo 31, versículo 10, como é o tema dessa live, diz assim: eu quero ler com vocês, se você tiver sua Bíblia aí, tira ela dessa estante, não deixa a Bíblia aberta só no Salmo 91, sacode a poeira dela, ó, sacode um pouquinho, que é para você ler, né, e para o Senhor falar com você. Então, Provérbios 31, 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é muito excede o de rubis. Em algumas traduções está o de finas joias, né? E para a gente não perder tempo, depois vocês leiam o texto todo, porque Provérbios 31 fala sobre o valor da mulher. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é machista, que a Bíblia não valoriza a mulher. É mentira do diabo. A Bíblia nos valoriza, né? A Bíblia cuida do valor que tem cada uma de nós. E como esse versículo que nós lemos aqui, mulher virtuosa, quem a achará? Né? Porque a mulher virtuosa, eu não estou falando de uma mulher comum. Eu não estou falando de uma mulher que você encontra em qualquer lugar. Nós estamos falando aqui de mulheres que não são descartáveis, que não são comuns, mas nós estamos falando de mulheres que têm valor nessa noite, porque você tem um valor raro. E o seu valor foi criado com propósito. Então Deus ele te criou para um propósito maior, né? E quando nós entendemos isso, que nós temos um valor e que o nosso valor excede o de finas joias, a gente começa a se achar mais um pouquinho, eu não é? A gente começa a se olhar no espelho de forma diferente, eu não é? Sim, quando a gente olha que, nossa, o meu valor excede, é além do valor de um. Você fala sério, Flávia, você que né, viaja e fala a verdade, Flávia. É fácil achar um rubi? Não, não é fácil. É difícil, não é? Tem que E é romper caro. muitas barreiras, tem que romper muitas rochas para poder encontrar. É difícil, é raro. E outra, é caro. É caro. O valor não é acessível a todos. Então, quem quer ter um rubi tem que valorizar. Porque dá trabalho para achar. E quando acha, porque tudo que dá mais trabalho a gente valoriza mais um pouquinho, não é? Então, o seu valor deve ser visto por todos. Porque mulher a gente acha em todos os lugares, mas mulheres que têm valor de rubi, somente as virtuosas. E eu creio que aqui nessa reunião tá cheio de mulher virtuosa. Tá Amém. cheio de mulher que tem valor. E o seu valor foi enxergado pelo Senhor. Talvez você pense que você é apenas uma. São revendedoras, não é isso? Que você é apenas uma vendedora, ou uma revendedora, ou uma funcionária. Não, você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher que tem valor. E eu quero dizer que quando você está vendendo, quando você está ali fazendo o que o Senhor te propôs para fazer neste tempo, nessa estação, você não está entregando somente uma peça. Ali você não está entregando somente um brinco, somente um colar, somente uma semijoia, uma joia, não. Ali você está entregando confiança.
para uma mulher participar de uma reunião. Você já percebeu que quando você coloca uma joia diferenciada, quando você vai para um evento, você coloca uma joia diferenciada, eleva a sua autoestima? É ou não é? Você se sente mais poderosa. É igual quando você arruma o Sim. cabelo, aí você coloca aquele brinco, você coloca aquele colar, aí você se olha no espelho, aí você diz: Meu Deus, como eu estou linda. Então você está entregando confiança para uma mulher participar de uma reunião que talvez ela estivesse travada. Mas na hora que ela é atendida por você, que ela começa a usar aquele produto, que ela começa a usar aquilo que você entregou para ela vai entender que ela também tem valor. Ela vai se sentir mais confiante. Você está entregando elegância para ela participar de um evento. Você está entregando força para uma mulher que está construindo a própria história. Eu já fui vendedora, né? Eu já trabalhei com vendas, na verdade até hoje praticamente eu trabalho com vendas. Mas eu costumo dizer, né, e o meu foco nunca foi o dinheiro. O meu foco é cumprir com o meu propósito. É por isso que quando eu trabalhei assim de forma terceirizada, eu nunca, pronto, hoje eu trabalho para a prefeitura de Lagarto, num período da manhã, e eu só trabalho 3 horas por dia, mas eu sempre fico além, vocês acreditam? Porque se eu não conseguir cumprir com o meu propósito em 3 horas, eu não me importo de ficar mais uma, mais duas, mais três, porque não tem a ver com o serviço, tem a ver com o meu propósito. Não tem a ver com quem está me vendo, tem a ver com aquilo que o Senhor me confiou para fazer, porque a Bíblia diz: tudo aquilo que estamos fazendo, devemos fazer como se fosse para Deus. E muitas das vezes nós nos pegamos em situações, né, complicadas, em situações que nos tiram o ânimo, porque o nosso foco está errado. Talvez alguém tenha dito para você que você não é para estar onde você está, ou com palavras negativas, ou com palavras que não são de afirmação para a sua vida, que você tem que estar, não sei, em lugares melhores. Enfim, eu estou sendo direcionada pelo Espírito Santo, mas eu quero te dizer, você está onde o Senhor quer que você esteja. E se você está dentro da estação de Deus, vivendo aquilo, talvez não é ainda aquilo que você almeja, talvez você ainda não tenha alcançado a sua meta, né? Ainda você não tem alcançado, nossa, eu preciso fazer esse valor, mas eu ainda não consegui. E ao invés de desespero entrar no seu coração, eu te digo, mulher, nesse dia coloque ânimo. Comece a declarar palavras de afirmação sobre você. Eu tenho valor, eu vou conseguir, eu sou capaz. Os clientes vão vir até mim, os clientes vão me procurar. Porque eu não sei se você já percebeu, no momento de desânimo, a primeira coisa que a gente começa a fazer é: eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Meu Deus, e agora? Eu tenho que mudar de profissão. Nada disso. Você está no lugar certo, na hora certa, direcionado pela pessoa certa. O Senhor colocou na sua vida porque você precisava dessa pessoa e você vai romper, você vai avançar. Então, quando o desânimo começar a chegar, você lembra que você tem o valor de um rubi. E aí você diz: eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou vencer. Declare palavras de afirmação ao seu respeito e entregue o controle nas mãos do Senhor. Muitas das vezes, né, nós entramos no nosso serviço, no nosso trabalho, às vezes com algum problema, às vezes com alguma dificuldade, não oramos ao amanhecer do dia, não buscamos ao Senhor e aquele sentimento toma de conta do nosso coração, da nossa vida, e ali a gente perde o dia praticamente. Então você tem que entender que você não é apenas uma vendedora, não é apenas uma revendedora. Você é uma mulher virtuosa que está entregando propósito. Então, hoje eu só vim aqui mesmo cumprir meu horário, fazer isso. Não, eu vou entregar hoje o meu melhor. Hoje eu vou entregar propósito. Cada pessoa que eu atender aqui hoje, sabia que você é agente de transformação na vida de outras pessoas? Sabia que a forma como você lida com pessoas faz com que essas pessoas sejam transformadas? Quer ver um sinal? Entre numa loja. Se essa pessoa estiver com a cara feia para te atender, como você vai reagir? Aquela loja não presta, nunca mais eu volto ali. Ontem eu estive num estabelecimento que o rapaz que estava atendendo a gente, Flávio, ele estava muito mal-humorado. Nossa, ele chegava assim, colocava as coisas assim, jogando praticamente. E aí, eu pedi um café, quando ele chegou e colocou o café, eu disse assim: Oi, tudo bem?
Tá tudo bem com você? Aí ele já baixou a guarda. Tá tudo bem com você? Você tá num dia bom? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? E aí ele já baixou a guarda ali, já sorriu, e disse, não, tá tudo bem comigo. E já mudou o atendimento. Então, muitas das vezes, as pessoas que nós vamos encontrar no nosso caminho estão carregando uma cruz mais pesada que a nossa. Mas às vezes a gente está tão focado na gente. Se eu tivesse, poxa, que atendimento ruim, nunca mais eu venho aqui. Não, eu sou agente transformador de ambiente. Espera aí, tem alguma coisa errada. Esse lugar é bom, é agradável, tem alguma coisa errada. Vem cá, você está bem? Você já perguntou para sua cliente, ei, você está bem? Como foi o seu dia? Já pensou você começar o seu atendimento ao invés de ir mostrando tudo? Perdão, saiu aqui. Voltei? Sim, Voltei. sim. Você perguntar para ela: oi, bom dia, tudo bem? Como foi seu dia? Dormiu bem? Tá precisando de alguma coisa? Quer uma água? Quer um café? Quer alguma coisa? Aquela pessoa que estava chegando cheia de problema ou cheia de ego ou pronta para te tratar como um nada já vai, ó, baixar a guarda, porque as pessoas estão acostumadas a serem mal atendidas. As pessoas estão acostumadas a serem maltratadas, porque a sociedade está tão ligeira, está tão rápida, está tudo atropelando tudo, e as pessoas estão com tantos problemas que elas estão acostumadas a chegarem em lugares e serem mal atendidas. Mas você não é qualquer pessoa, você é uma joia, você tem algo a entregar. Você vai entregar não aquilo que está por fora, mas aquilo que está por dentro, porque a gente só entrega aquilo que a gente tem. E o que é que você tem para oferecer? O que é que você tem para oferecer para a pessoa que você vai atender? O que é que você tem para ofertar para aquela que chega cheia de ruindade, com aquela máscara, aquela armadura terrível que faz você vasculhar tudo e não leva nada? O que é que você tem para oferecer a ela? Um sorriso, uma cara feia ou um propósito? E se você mudar o dia dessa pessoa? E se você entender que você pode mudar a vida dessa pessoa? E se você começar a enxergar as suas vendas como eu vou conseguir mudar a história dessa pessoa, eu vou mostrar para ela que eu sou diferente daquilo que ela já está acostumada a enxergar. Nós desistimos muito fácil das pessoas, sabia? Nós desistimos muito fácil das situações. Se tem algo que não está me agradando nessa igreja, eu saio dessa igreja e vou para outra. Se tem algo que não está me agradando nessa empresa, eu saio dessa empresa e vou para outra. Mas se algo estiver te desagradando dentro da sua família, você vai sair da sua família e ir para outra? Tem como? Sabia que você passa mais tempo com as pessoas que trabalham com você do que com a sua família? Às vezes você passa o dia todo com a pessoa que trabalha com você, mas você passa poucas horas com as pessoas da sua família. E você trata aquelas pessoas que trabalham junto com você, que estão ali, te vendo, te enxergando, querendo te ajudar. Às vezes você não trata aquela pessoa da forma como você tem que tratar, como família. Eu costumo dizer que empresas são famílias que o Senhor forma em determinados estabelecimentos, porque lá nós vivemos mais horas com aquelas pessoas do que com a nossa própria família. E nós devemos parar com isso de querer mudar o tempo todo para fugir de um problema, para fugir de algo, para fugir de uma reclamação, para fugir, quem sabe, de alguma coisa que tem desagradado. E se ao invés de fugir, a gente tentar resolver? Tem pessoas que vivem fugindo de tudo. Muda do lugar que está morando porque teve um problema, muda da empresa que está trabalhando porque teve um problema, muda de casa porque teve um problema. Pessoas que estão acostumadas a fugir de tudo. Mas você vai parar de fugir dos problemas e você vai começar a enfrentá-los. Você vai começar a enxergá-los e resolvê-los. Você vai sentar para resolver. A partir de hoje, você vai sentar para resolver problema. Você não vai mais tentar fugir dos problemas ou terceirizar a culpa, sempre colocando a culpa é da empresa, a culpa é do meu colega, a culpa é do cliente, a culpa é da joia, a culpa é de alguma coisa. Não, não, a culpa é minha. Quando eu entendo que a culpa é minha, eu entendo que eu preciso melhorar. Por quê? Porque eu sou uma joia fina. Eu não sou igual às outras pessoas. Eu não posso me comparar.
com as outras pessoas. Eu não posso comparar o meu atendimento com o atendimento de outras pessoas. Eu não posso comparar a minha vida com a vida de outras pessoas. Porque quando eu começo a comparar aquilo que eu sou com aquilo que outra pessoa é, eu acabo matando o propósito que Deus tem na minha vida. E Deus tem propósito na sua vida. O propósito que Deus tem na vida de cada uma de vocês aqui é único. Cada uma de vocês é peça fundamental no lugar que vocês estão. Cada uma de vocês tem um valor único e específico no lugar que vocês estão. Cada uma de vocês é importante na função que vocês estão. Nenhuma é mais importante que a outra. Talvez uma tenha mais destaque porque se esforça mais. E se ao invés de reclamar do destaque dela, você se esforçar também? Já pensou? Você amanhecer. Amanhã é quinta-feira. Amanhã eu vou dar o meu melhor. Não só na empresa, dentro da minha casa. Amanhã eu vou ser a melhor esposa. Amanhã eu vou ser a melhor mãe. Amanhã eu vou vender milhares. Amanhã eu vou bater minha meta. Amanhã eu vou mostrar o meu valor. Talvez tenha alguém que ainda não tenha enxergado o seu valor. Talvez você esteja um pouco ofuscada. Mas você tem valor. E vai chegar um momento que as pessoas vão perceber o valor que você tem. Porque o seu valor excede o de finas joias. Todas as vezes que vier um pensamento intrusivo dizendo que você não é nada disso que foi falado aqui, você vai dizer: eu repreendo você em nome de Jesus, porque eu tenho valor. Porque eu tenho valor, eu conheço o meu valor, eu sei para que eu fui chamada. Quando nós entendemos para que fomos chamados, nada e nem ninguém derruba a gente. Quando nós entendemos o propósito que nós temos e o propósito que está nas nossas mãos, porque há uma diferença. Existe o propósito que nós fomos chamados e existe o propósito que estamos vivendo. O propósito que você está vivendo agora vai te levar para o propósito que você foi chamada, né? Tem mulheres aqui que já encontraram seu propósito de vida, tem outras que ainda estão procurando, mas no meio dessa procura, seja o melhor que você pode ser. Seja a melhor que você pode ser, sem comparação e sem sentimento de inferioridade. Não se compare, porque o que Deus colocou nas suas mãos é suficiente para você prosperar. O que você tem nas mãos é suficiente para você prosperar, para você vencer. Eu sei que existem momentos na nossa vida que a gente passa por dificuldades, que a gente passa. Quem aqui não passa por dificuldade? Só a Flávia, que tá sempre linda e plena, né? Maquiada e sorrindo. Passo, você não sabe o quanto. Só, Flávia não enfrenta a guerra. Flávia não. Frente Tem gente que batalha pensa de assim, Flávia. batalha. Tem gente que pensa assim. E porque você está sempre sorrindo, porque você está sempre radiante, porque o seu brilho, né, reflete em outras mulheres. Aí tem gente que diz: Flávia, ela só é assim porque ela não passa o que eu passo. Ela só é assim porque não vive o que eu vivo, mas é porque não conhece o que há dentro de você e o que você enfrentou para ser o que é hoje. Porque tem pessoas, existem pessoas que ao invés de se esforçar para viver também, elas preferem ficar se diminuindo e tomando aquela posição de vítima. Fulano só é assim porque teve condições, porque teve possibilidades. E se fulano foi atrás das possibilidades? E se fulano, ao invés de dormir até 9, 10 da manhã, levantou cedo e correu atrás, vestiu sua melhor roupa, na sua melhor condição, porque a melhor roupa não é a mais cara, não. A sua melhor roupa é aquela que você tem condição de vestir. Porque o que vai aparecer em você, é claro que a imagem fala, mas um sorriso no rosto, minha gente. Um sorriso no rosto, um semblante feliz fala muito mais do que qualquer roupa. É ou não é? E É. se aquela pessoa que hoje está onde está foi porque ela correu atrás, ela lutou, ela batalhou, ela não baixou a cabeça, ela não desistiu. E se ela se recusou a desistir quando ela teve todas as probabilidades? Quando tudo dizia assim para ela: olha, desista. Você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai vencer. E se naquele momento de choro, se naquele momento ela baixasse a cabeça dela e dissesse: realmente, eu não tenho ajuda, eu não tenho ninguém, agora acabou, agora não dá, agora não vai dar certo, agora eu perdi tudo, agora não vai fluir. Se naquele momento ela fez uma oração e disse: Senhor, realmente, com a visão que eu estou, eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar,
eu vou me levantar e eu vou conseguir. A Bíblia fala sobre uma mulher por nome Ana, que tinha tudo para ficar dentro de casa. Por quê? Porque ela não podia gerar e o seu marido naquele tempo, hoje não, está repreendido e não aceite. Mas naquele tempo o homem podia casar com outra. Então naquele tempo ele se casou com outra. A outra mulher podia gerar. E quando ela começou a gerar, ela começou a afrontar Ana. O nome da que afrontava era Penina. E o nome da que sofria era Ana. Mas Ana sofria tanta perseguição, porque ela queria ter tudo que Penina tinha. E Ana não tinha nada do que Penina tinha. Mas Peninas, ela olhava para Ana e ela sentia ódio, ela sentia raiva. Se Penina pudesse, matava a Ana. E a pobre da Ana estava lá dentro de casa chorando, sofrendo. Por quê? Porque ela queria ter filhos do marido e não podia. Mas aí o que foi que ela fez? Ah, ela ficou tão triste, tão amargurada de alma, que ela parou de comer e de beber. A mulher entrou em depressão. Só que aí chegou um dia, e eu quero declarar sobre a sua vida: esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Chegou um dia que ela olhou para a situação dela e ela disse: de jeito nenhum. Só sofri até hoje, porque a partir de hoje eu vou me levantar. Eu quero dizer para você, mulher, essa situação só está assim porque você ainda não tomou a decisão que precisa tomar. Não se levantou como mulher poderosa que você é, capacitada que você é para se levantar, porque na hora que você se levantar, minha irmã, tudo vai mudar na sua vida, tudo. Esse sentimento de coitadismo tá repreendido. Você não é coitada, não. Por mais que você me conte a sua pior história aqui, eu jamais vou dizer tadinha, coitadinha, porque coitada e tadinha você não é. Você é valente, você é guerreira, você é forte. Eu lembro de um tempo que eu morei em Aracaju, eu tive que deixar o meu filho mais velho com a minha mãe, ele era pequeno, e eu fui morar em Aracaju. Gente, eu tinha R$ 50, porque eu tinha arrumado emprestado para sair de uma situação de miséria, que a gente morava num povoado aqui de Lagarto, para sair da situação de miséria. Eu arrumei R$ 50 emprestado com o meu falecido avô e fui para Aracaju. Quando eu cheguei em Aracaju, consegui um quarto para ficar com uma amiga minha. E aí a passagem era R$ 2,25. E lá é assim: você entra num terminal, paga passagem, e se você descer em outro terminal, você não paga mais passagem. Você pode rodar a cidade toda. E eu fiz isso. Eu comprava pão para comer de manhã, miojo meio-dia e pão de noite. Um pão de manhã, um miojo meio-dia, um pão à noite. Quando eu estava em casa meio-dia, quando não, era só manhã e noite. E eu entrava no ônibus e eu rodava aquele Aracaju todo, entrando de terminal em terminal. R$ 2,25 a passagem. E eu passava o dia com R$ 2,25. Quando eu chegava em casa, cansada, com fome, aí tinha um pedaço de pão, eu ia, comia o pão, dormia no chão e no outro dia eu levantava cedo, entrava no ônibus e eu ia de novo. Eu não ficava em casa, eu tinha pouco dinheiro, eu não tinha apoio, eu não tinha ajuda, minha família era muito pobre e eu tinha que me virar. Só que o que era que eu tinha no meu coração? Para aquela vida eu não volto. Para aquela situação eu não volto. Eu tinha sido traída, o meu ex-marido, né, ele tinha tido um caso com uma prima minha, tinha engravidado ela, o menino tinha nascido, tinha feito DNA, aquela bagunça toda, a gente passando uma necessidade terrível. E eu dizia: eu não sou vítima nessa história, eu não sou coitada. Eu chorava porque traição dói, e quando é de alguém de perto, mais ainda. Eu chorava, mas eu dizia: eu não sou vítima. Eu não sou. As pessoas olhavam para mim porque eu era esposa, coitadinha, e eu repreendia. Eu não sou coitada, eu não sou vítima, eu vou sair dessa situação, eu vou vencer, eu vou conseguir. Como é que você vence com R$ 50 em outra cidade? Com a força de vontade. Quando a gente tem força de vontade e objetivo, a gente consegue. Agora, já pensou se eu ficasse, meu Deus, eu fui traída, Senhor, e agora o que vai ser da minha vida? Vou continuar aqui nesse lugar, vou morrer de fome, vou ter que fazer, vou ter que trabalhar em bar, vou ter que fazer isso. Não, não, eu não. E aí eu fui. Quando eu já estava vencendo o mês, acabando o dinheiro, os 2,25, e eu disse: Senhor, não me. Olha, eu tinha tanta vontade de vencer na vida que eu dizia: Senhor, ainda que eu durma aqui debaixo de um viaduto, mas eu não vou voltar para aquele lugar, não. Senhor, não me deixe voltar. E apareceu um emprego. Nesse emprego eu comecei a trabalhar. Olhe, para vocês terem noção de como é difícil encontrar uma pessoa que te apoie, que te ajude, que estenda a mão para você.
Eu trabalhava para uma pessoa e até hoje eu sou grata a Deus pela vida dela, porque ela abriu a porta para mim. Eu comecei como manicure, depois eu trabalhei no salão dela, né, arrumando cabelo também, mas era uma humilhação, gente, uma dificuldade tão grande. Eu tinha que caminhar do centro da cidade até o interior, praticamente lá de Aracaju, lá na Maracaju, caminhando, era 1 hora de caminhada para ir voltar. Foi muito difícil, eu aluguei um quartinho, eu não tinha fogão, eu não tinha geladeira. Então, eu comprei um fogãozinho e eu pendurava a carne salgada no varal, dentro de casa. A casa cheia de barata, não tinha o piso direito, era um piso, mas a minha vontade de vencer não me deixava retroceder, não me deixava voltar. E ali eu fazia aquela comida e ficava fervendo para poder não estragar e comer no outro dia. E ainda sustentava a minha mãe, que estava com meu filho pequeno, e a minha irmã e o meu irmão, que eram tudo pequeno, em outra cidade. E eu dizia, eu não volto. Aí Deus começou a me ver, né? Ele se lembrou de mim, como ele se lembrou de Ana. E o Senhor começou a abrir as portas, né? O Senhor começou a me apresentar. Porque eu digo a vocês, olha, a melhor coisa que o Senhor pode nos dar na vida não é emprego, não é dinheiro, são pessoas. A melhor coisa que você tem hoje não é o seu emprego, não é o seu dinheiro, não é o seu salário, são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Se Deus colocou alguém na sua vida que tem estendido a mão para você, que tem te ajudado, gente, ore por essa pessoa, abrace essa pessoa, cuide dessa pessoa, ame essa pessoa, porque é raro. Essa pessoa é um verdadeiro rubi, porque é raro, é difícil, muito difícil. E aí eu comecei a trabalhar, e depois Deus abriu uma porta no shopping, as coisas foram melhorando, eu passei no concurso aqui da cidade, vim embora, e o Senhor restituiu a minha família, né? O Senhor me deu um esposo maravilhoso, o mais lindo, eu já disse para vocês da cidade, né? Incrível. O pai do meu filho mais novo, cuida do meu filho mais velho, como realmente ele é o pai dele, cuida de mim, cuida da minha casa. E hoje eu tenho tudo aquilo que um dia, lá atrás, eu sonhei, eu pedi, mas eu também lutei. Porque eu lembro de dias de eu sair do trabalho cansada e ter que caminhar 1 hora e meia para economizar, sabe quanto? R$ 3,50. E eu não desisti. E eu não voltei. Até hoje, eu não voltei para lá. Eu moro na cidade. E lá eu vou evangelizar. Lá hoje eu sou referência, sou um exemplo, porque muitas pessoas permaneceram lá e com a história que eu tive de traição e tudo, né, chegaram infelizmente, a histórias lastimáveis, né? Hoje eu lancei meu livro em Santa Catarina, Balneário Camboriú, lancei um devocional, já estou lançando outro e o Senhor ele está fazendo. Por quê? Porque eu não desisti. Porque eu sou um rubi. Será que você pode colocar a mão no seu coração e dizer: eu sou um rubi? Eu sou uma joia fina. Eu sou uma joia. Eu vou transformar vidas com o que eu Eu faço. vou transformar Independente daquilo que você faz, mulher, você vai transformar vidas através das suas palavras, dos seus atos. Tem mulher que vai chegar para você e vai dizer: nossa, eu quero ter a força que você tem, eu quero ter a garra que você tem, eu quero ter o carisma que você tem, o sorriso que você tem, eu quero agir dessa forma, eu quero cuidar da forma que você cuida. Você vai ser elogiada por aquilo que você é, por aquilo que você carrega. Porque tem mulher aqui que tem um valor tão lindo, mas ainda não conseguiu enxergar, não conseguiu ver. E mulher, você tem valor. Você tem valor, você é especial, você é importante. Você é uma joia rara, uma joia fina. Quantos querem ter você do lado? E não podem. Talvez tenha alguém do seu lado hoje que não te valoriza. Por quê? Porque ainda não enxergou o valor que você tem. Talvez hoje você esteja passando por um problema emocional. Talvez você esteja passando por um problema financeiro. Mas Deus, ele te trouxe aqui nessa reunião para te lembrar que tem pessoas ainda que você pode contar. Tem pessoas que você pode contar. Nem todo mundo. O que era para ser comum. O que era para ser. Hein, Adriana? O que era para ser comum
pessoas não estão esperando nada em troca. Às vezes é a sua companhia que faz bem para ela. E você, assim, olha, amanhã tu vai chegar naquela empresa que Flávia vai olhar para você e vai dizer: "Ixi, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu, minha filha? Você está indo para um evento, é? Você vai se maquiar, vai se levantar poder. Olha, eu sou Rubi, peraí, se eu sou Rubi, vou vestir essa farda aqui como nunca vesti, vou passar aqui um gloss poderoso, vou botar aqui uma maquiagem, chega a esticar aqui esses cabelos, e você vai linda, arrasando. E o melhor de tudo, vai vestir o seu melhor sorriso. E você vai lembrar que provas são passageiras e que já já a notícia boa vai chegar para você. Sua história vai ser mudada se você começar a enxergar esse problema como uma ponte para te levar até o propósito. Tudo que eu vivi lá, andar de ônibus, ficar sem comer, tudo aquilo foi o meu processo, foi a ponte. E hoje eu estou no meu propósito. Tudo que você está vivendo hoje é o processo, é a ponte, e você vai alcançar o seu propósito. Você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Você vai vencer. Mas você precisa se levantar. Aí Ana disse: opa, eu não sou coitadinha. Deixa eu me levantar. E no dia que ela se levantou e buscou ao Senhor, tudo mudou. Então, no dia que você se levantar, o velório acaba. Você já ouviu essa frase? Se eu me levantar, o velório acaba. Porque tem gente que está indo para o velório, não é para chorar, é para sorrir e dizer: tá vendo? Eu disse que ela não ia conseguir, eu disse que ela não ia alcançar, eu disse que ela era isso, que ela era aquilo. Aí você se levanta, posta uma foto bem linda na rede social, o velório acaba. E aí sim, você vai vencer. E você não precisa mostrar nada para ninguém, mas até essas pessoas vão enxergar que algo diferente aconteceu na sua vida, porque você enxergou o valor que você tem. E outra coisa, mandei vocês pegarem o controle. Pegaram? Estou com o controle aí? Levanta aí. Tá vendo esse controle? Quantas vezes você já disse assim: Senhor, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos? Quantas vezes? Senhor, isso aqui agora é com o Senhor. Ó, toma aqui, assuma o controle. Mas você ficou aumentando e abaixando, mudando de canal, hã? Pesquisando coisas com controle na mão. Quantas das vezes você já tentou fazer algo com essa mão e não conseguiu porque a mão estava ocupada pelo controle que não era mais para estar na sua mão? Quantas das vezes você já ficou sem assinar documentos porque o controle estava na sua mão e não dava para pegar uma caneta? E quantas das vezes você já disse assim: Senhor, o controle menor eu te entrego, mas o maior eu vou ficar? Porque se do teu jeito der errado, pelo menos do meu vai dar certo? Quantas vezes você já disse assim: Senhor, olhe, eu vou fazer, porque o Senhor está mandando, aí você vai. Aí começou a coisinha a dar errado. Aí você diz: não está dando certo o controle na mão de Deus, não. Vem aqui, me dê aqui o controle de volta. Aí vai aumentar e abaixar de novo, sendo que Deus estava dizendo bem assim: tá certo, só que é do meu jeito. Não tem nada errado, tá tudo dentro do meu tempo. E aí você: mas não tá do meu jeito. Mas não tá, Senhor, fugiu aqui, fugiu da direção do controle. Deus está dizendo para você e não entregou. Agora confie. Tira o controle da sua mão aí. Coloca o controle em cima da mesa. Ficou mais leve a mão? Não ficou? Se você ficar segurando o controle muito tempo, vai cansar. Mas se você disser assim: Senhor, entrego e confio, sua mão vai ficar livre para assinar os documentos que estão chegando para você assinar. Tem gente aqui que vai assinar documentos importantes de propósitos e promessas que o Senhor fez. Flávia, se prepare para assinar novos documentos da parte do Senhor, porque tem uma assinatura e é a sua. É a sua assinatura que vai estar lá naquele documento, porque alguém pensou que podia tirar, que podia colocar na mão de outra pessoa. Mas Deus está dizendo: a letra
é sua e a caneta é minha e eu não coloco na mão de mais ninguém. Amém? Entrega o controle, mulheres, na mão do Senhor e deixa o Senhor fazer e agir do jeito dele. Deixa ele trabalhar da maneira dele. Confie, confie, mesmo quando saiu assim um pouco. Eita, meu Deus, e agora? Pare e lembre: o controle está nas mãos de Deus e tudo vai para o seu devido lugar. Amém? Amém. Eu quero, falei, né? Eu sou assim. Mas eu espero que o Senhor ele tenha falado com cada uma de vocês. Amém? Se vocês quiserem falar alguma coisa agora, né? Eu acho que eu posso dizer que vocês podem falar, né? Que essa história que eu contei para vocês foi a minha história, que ela possa ter alcançado o coração de vocês para vocês entenderem que, independente da situação, vocês não são coitadinhas. Pelo contrário, vocês não são reféns. Vocês são a protagonista da história de vocês. E ninguém vai assumir esse lugar que é seu. Deixa eu beber água agora. Meninas, quem não quiser perguntar na câmera, pode perguntar no chat, tá? Isso mesmo, estou lendo aqui. Mirelle falou algo. Eita, sumiu aqui. Mirelle, Eita, acho que ficou todo mundo caladinha. Mirelle falou, parece que estava narrando a minha vida. É incrível isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então levante-se, viu, Mirelle? Se você ainda não se levantou, se levante, minha filha. Acaba com esse velório, em nome de Jesus. Adriana, de onde estava chovendo? Muito. Adriana Damadá. Adriana, Deus ele tem uma obra linda na sua vida, sabe? Deus ele tem um propósito muito grande através de você, através de você. Eu creio que o Senhor ele vai te usar para muitas mulheres, para alcançar muitas mulheres, para falar com muitas mulheres e você vai ser muito reconhecida pelo coração que você tem. Deus ele me Amém. mostra um coração bondoso, um coração que gosta de ajudar. Já foi assim um pouco decepcionado, um pouco frustrado, mas Deus manda ele dizer: não mude a sua essência, continue sendo quem você é, porque o Senhor ele vai te honrar. Amém? Amém. Fernanda, você tá vendo os comentários das meninas? Não, não estou Ó, vendo. Roberta comentou aqui. Falou muito que eu precisava ouvir. Nos últimos dias tive muitas batalhas para enfrentar. Enfrentei muitas batalhas. Batalhas são pontes. Lembre que batalhas são pontes. Se chegou a batalha e você pensa assim: Deus quer me mostrar alguma coisa aqui. Não reclame. É o que eu vou dizer para vocês. Não reclame, não murmure. Se tem alguém aqui que gosta de reclamar, eu já repreendo em nome de Jesus. Porque as reclamações. Estão me ouvindo? As reclamações atraem coisas ruins. Então, no meio da tempestade, no meio das coisas ruins, declare aquilo que você quer viver. Ah, mas eu não estou enxergando nada. Mas Deus está. Deus tá. Vai passar. Começa a dizer, vai passar. Essa fase vai passar. Como é o nome da menina que falou? Roberta, é? Roberta, Roberta, é uma fase. Vai passar. Tenha certeza. Vai passar. Você está no treinamento de Deus para viver algo extraordinário. Se aqueles discípulos pudessem enxergar tudo que vinha depois da tempestade, eles nem pediriam para Jesus acalmar o vento. Porque a tempestade traz bonança. Então, se tem tempestade, tem vitória, minha irmã. O Senhor está te capacitando para você receber tudo que Ele tem preparado para a sua vida. É só uma fase. Pense assim, vai passar. E declare, vai passar e vai ser rápido. Vai passar e vai ser rápido. quem mais quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta para Fernanda? Pode fazer Sobre a lá no chat. Fernanda, né? Isso É, tava aqui me segurando, né? As meninas sabem que eu gosto de falar, mas que profundidade. E eu sei que Deus tem mais profundo com a senhora, porque o movimento, eu tô sentindo o meu coração querendo sair pela boca. Então eu sei, eu não a conheço, tô conhecendo hoje. E sinto que Deus lhe usa no profundo, bem profundo, né? E Ele quer fazer mais, né? E louvado seja Deus. E enquanto a senhora estava falando,
sobre a sua trajetória de vida, parece que eu voltei ao que eu vivi, né? Porque foi justamente dessa forma. Eita, travou. Oi, travou dela. Se ela volta já. Se alguém conseguir mandar uma mensagem no privado dela, né? Oi, voltou, Voltou. voltou, deixa eu voltar. Vocês acreditam que faltou energia aqui? É forte esse mistério. Voltou. Menina, que forte. Sim, Continue. Estão me ouvindo? Sim. sim. Deixa eu. Agora tá voltando. Ó, Então, tá faltou vendo, energia aqui na hora que eu tava gente? falando, é brincadeira. Tô aqui. Aí, Deus me fez lembrar. A internet. Estão me ouvindo? Agora sim, acho que Sim, vai. tá. Pode falar. E num, num- na minha trajetória de vida aconteceu justamente assim, né? Aqui na cidade pequena. E eu tive que migrar para Aracaju. Algumas conhecem, algumas que já conhecem. E eu para casa precisei deixar meu filho com a minha mãe, né? Meu filho tinha 5 anos na época e eu precisei. E eu sempre dizia, eu não quero isso aqui para mim, porque eu saí daqui engolindo meu orgulho para trabalhar em casa de família, trabalhava um mês. No outro mês eu dizia, eu não quero isso, saía da casa, ia procurar outro recurso, e no outro mês eu dizia, ainda não é isso. E eu tenho 3 filhos hoje, e os meus 2 primeiros filhos, minha mãe que criou, eu tive Ana agora, então eu precisei refazer a rota. Né? O Senhor disse, você vai precisar refazer a rota. E eu tive que fazer a rota, refazer a rota, né? Quando foi hoje, eu estava voltando, eu fui a Aracaju hoje, quando eu passei, ali entre a ponte, Barra, Aracaju, o Senhor falou, e eu estava vindo no carro que eu vinha, estava passando uma música de Divino Novaes, e Deus me fez lembrar daquele rapaz, né? E ele falava, no tempo que eu vivia no Japãozinho, e o Senhor falou ao meu coração diante daquilo, tirar as raízes dele para que ele crescesse. São muito fortes. E ele falando, ele disse, eu te tirei do Egito, e para cá, você não volta mais. Eu estou te levando a uma terra a qual eu já tinha lhe prometido. E essa terra mana leite e mel. Aqui não é. O Egito não é para você, porque eu sei de onde eu lhe tirei. E a pastora, tudo isso que a pastora falou hoje foi só confirmação. Travou de novo de Catarina. Quem tá normal, quem tá com a internet ouvindo normal, levanta o braço, dá um ok. Só Catarina que Tá ok. caiu. Catarina Aqui caiu. também tá tudo. Eu acho que quem mais caiu? Deixa eu ver aqui no chat. Fernanda também caiu. Deixa eu ver o que foi que houve aqui. Catarina caiu, Fernanda caiu. Deixa eu ver aqui se elas falaram alguma coisa aqui pra gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Fala no chat. Eita, que caiu muita gente agora, viu? A internet tá nos sabotando.
Catarina falou que faltou energia lá de novo, ela está sem energia, então eu acredito que ela não vai mais voltar. E a pastora também saiu, não foi? Fernanda também saiu. Alguma coisa aconteceu lá também. Mas, alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo está me ouvindo? Tá ok com todo mundo tá me ouvindo, tá ok falar no chat que eu vou só, já que elas não estão participando, acontecer alguma coisa, eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês fecharem a nossa reunião de hoje com algumas perguntas, tá? Gente, eu gosto de fazer perguntas, vocês perceberam, né? Vocês perceberam que eu gosto de fazer pergunta. Como vocês não fazem a mim, eu vou fazer a vocês. Posso? Quem tá com papel e caneta aí? Todo mundo tá com papel e caneta? Vou fazer algumas perguntas. Ao encerrar a nossa reunião, vocês vão continuar aí quietinho onde vocês estão e responder essas perguntas, ok? Para quê? Para que amanhã vocês acordem com autoestima diferente, com pensamento diferente, vocês acordem de uma forma diferente para se posicionar diferente, ok? Posso começar? Todo mundo está com papel e caneta aí? Gente, é muito importante essas perguntas porque vocês vão se reconhecer, se vocês vão se conhecer. Quem aqui sabe qual é o seu propósito de vida? Vocês sabem? Quem já descobriu o seu propósito de vida? Já coloquei lá no grupo um guia que ele vai ensinar como você vai descobrir o seu propósito. Já está lá no grupo, tá? Eu coloquei no grupo já um material, um PDF que vai ensinar você como descobrir o seu propósito. E eu coloquei lá no grupo também 100 valores. Você sabe qual é o seu valor? Cada um de vocês sabe o seu valor? Lá tem 100. Dentro daqueles 100, você vai olhar e vai se enxergar qual desses aqui, qual desses valores você tem. Existe duas vozes que falam dos nossos valores. Existe aquela voz que fala assim, Flávia, você é especial, você é inteligente, você é a filha amada de Deus, você é sábia, você é amorosa, você é bondosa. Existe aquela voz que diz assim, será que você é inteligente mesmo? Mas às vezes você é burra. Será que você é valiosa mesmo? Mas às vezes tal pessoa fala mal de você. Então, tipo assim, fica sozinha um momento e olha aqueles 100. E só você e Deus analisa de fato qual daqueles 100 valores você tem. Tá lá no grupo, os dois. Depois vocês podem conferir, tá? E aí vamos às perguntas. Comecem a anotar aí, ó, as perguntas de hoje. Olha só. Todo mundo tá me ouvindo? Posso falar? Primeira pergunta: qual é o seu valor como mãe? Quem é mãe, coloca aí essa pergunta. Qual é o seu valor como mãe? Próxima. Qual é o seu valor como filha? Qual é o seu valor como esposa? E os dois mais importantes. Qual é o seu valor como pessoa? E depois, qual é o seu valor como profissional? Seja ele em qualquer área que você atua. Posso prosseguir? Outra pergunta. Flávia, desculpe, qual foi a última pergunta? Qual é o seu valor Profissional. como Profissional. Qual é o seu valor profissional? profissional? Tá bom. Tem dúvida? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vão duvidar dos seus valores. Por quê? Porque você acredita que você é uma coisa, só que outras pessoas falam que você não é, que você é outra coisa. Então você vai ficar, você e Deus, e vai olhar aqueles 100 e você vai analisar.
esse daqui, eu tenho esse valor. E você vai se autoanalisar sem ouvir a voz negativa, tá? A próxima pergunta. Qual é a percepção que as pessoas têm sobre você, sobre o seu valor, que elas falam sobre você? As pessoas, tá? O que que as pessoas falam sobre você? A percepção que ela tem de você como pessoa. E em seguida, qual é a sua percepção de você mesmo? Isso precisa ser somente você e você, tá? Para não atrapalhar esse momento, para você não se desconcentrar, para você não duvidar de você mesmo. Qual é a ponte que hoje você está atravessando? Ela acabou de falar sobre a ponte. A ponte são os problemas que você está passando para chegar no seu propósito. Quais são os problemas? Qual é a ponte que você está passando que vai te levar ao seu propósito? Posso ir para a próxima? Quem já entregou o controle da vida nas mãos de Deus? Quem de vocês já entregou? Quem de vocês já entregou? E quantas vezes vocês tomaram esse controle da mão de Deus? Quantas vezes você tomou o controle da sua vida da mão de Deus? Uma vez, duas, 10, 20? E quais foram esses momentos que você tomou o controle da mão de Deus? O que estava acontecendo que você disse, não, Deus, agora não é mais sob o seu controle, é pelo meu. Não, Deus, não é mais pela força do joelho da oração, é pela força do meu braço. Quem vai fazer sou eu. Quantas vezes você desacreditou de Deus e tomou o controle da sua vida e decidiu por vocês? Escreve os acontecimentos que houve, que você tomou o controle da mão dele e você que decidiu o que ia fazer. E analisa, deu certo? Foi fácil? Escreve quantas vezes e quais situações e o resultado disso depois. Agora, a última pergunta. Qual é o seu propósito em empreender? Por que é que você empreende? Por que é que você vende semijoia? Por que é que você vende tal produto, qualquer produto que você vende? Por que é que você vende, empreende no que você faz hoje? Por que é? Por que é que você trabalha naquela empresa? Por que é que você trabalha com vendas? Por que é que você faz isso que você faz para manter-se financeiramente? Essas são as perguntas. Eu tenho certeza que muitas vai ter dificuldade de responder, mas eu estou aqui para ajudar. Se vocês tiverem dúvida, tiver dificuldade, me chama. Geralmente eu consigo auxiliar vocês mais na parte da noite. Mas vocês já podem deixar na hora a mensagem, pode deixar lá as dúvidas, pedir ajuda que depois eu respondo, vocês ajudam vocês. Mas assim, para fechar hoje, para vocês entender o contexto de hoje, vocês precisam se entender e analisar a vida de vocês, analisar os valores de vocês e, de fato, você conseguir enxergar o que a gente trouxe hoje para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Conseguiu anotar todas as perguntas? Já estão satisfeitas por hoje? Já podemos encerrar? Vocês vão responder todas as perguntas?
Olha, eu costumo dizer uma coisa. Antes da pergunta, antes de alguém fazer a pergunta, ou até mesmo antes de você se fazer uma pergunta, ou você fazer uma pergunta a alguém, a pergunta que vai transformar a sua vida, que vai virar a chave da sua vida, você já sabe a resposta. E de todas essas perguntas que eu fiz aqui para vocês, era eu fazendo a pergunta e vocês já com a resposta na cabeça. Só que a resposta é um pouco longa, um pouco vaga, um pouco lá distante, um pouco duvidosa, um pouco sem acreditar. Mas são essas respostas que de fato vão levar vocês para o próximo nível. Não digo só profissional, mas em toda a área da vida de vocês, em todos os sentidos da vida de vocês, tá? Então era isso que tínhamos para vocês hoje. Alguém quer falar alguma coisa ou podemos encerrar? Ah, nossa foto, vamos tirar uma foto? Quem vai abrir a câmera para fazer foto? Vamos abrir a câmera, fazer uma Ah, foto. eu não vou conseguir não abrir a câmera porque deu problema aqui no notebook hoje, infelizmente. Pronto, vamos fazer o seguinte: eu já tirei uma foto da tela, eu vou colocar no grupo e vocês vão repostar e marcar o nosso Instagram. Tudo bem? Vou deixar o Instagram da pastora Fernanda lá no grupo para vocês marcarem ela, e marcar o meu também e o da empresa que vocês revendem. Ok? Mas, ó, a nossa comunidade Flavê, quem é da comunidade Flavê, pode pedir ajuda e comentar lá. Quem não é da comunidade Flavê, tem o outro grupo, Empreenda, com a gente também. E aí vocês podem também estar colocando lá e tirando dúvidas, ok? E confia em você. Ouça a sua voz e, de fato, vocês descubram qual é o propósito de vocês através daquele PDF, que é ele que vai fazer com que vocês acordem e durmam com autoestima lá em cima, com entusiasmo, para realizar o que está no coração de vocês, ok? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Parabéns por se permitir estar. Hoje foi somente algo para vocês se conhecer, para vocês pensar, para vocês analisar. Não foi conteúdo profissional de trabalho, mas foi um conteúdo que vai ajudar vocês no trabalho. Porque primeiro você tem que se reconhecer, saber o que vocês querem, para depois vocês trazerem resultado para vocês mesmos. Espero que tenham gostado e vamos alinhar os próximos temas das outras reuniões. Eu tenho já aqui uma lista de temas. Vou deixar lá na comunidade e vocês vai pontuando. Eu tenho o primeiro é sobre marketing digital, sobre vendas na rede social, como converter clientes, isso e aquilo. E, inclusive, Rosiane não está aqui. Rosiane estava falando sobre as clientes dela que estava pedindo para parcelar as compras, dizendo que as peças estavam caras, em que não tinha condição de pagar com 30 dias, e isso é algo interessante para trazer para vocês. Por quê? Conhecer o público-alvo, conhecer as pessoas que vocês querem vender. Falei um pouco sobre isso lá na comunidade. E tipo assim, vocês podem trazer, Flávia, aborde tal tema. Traga tal tema que eu estou com dificuldade, para a gente ir em cima da dificuldade de vocês, ok? Então, boa noite a todas. Muito obrigado por participar. Qualquer dúvida, estou lá disponível para falar com vocês. Ó, eu chamo vocês no privado, eu chamo vocês na comunidade. Na maioria das vezes vocês não respondem. Eu fico com receio de ficar insistindo demais em falar com vocês. Mas se vocês tiverem dificuldade, não fiquem com receio de pedir ajuda, não. A gente tá aqui é para ajudar vocês, ok? Boa noite, fiquem com Deus e até mais tarde. Quem quiser falar lá no privado ou na comunidade, tá? Beijo.